Olá, professores. Meu nome é João Auriche e sou do grupo 2 do primeiro semestre de Engenharia Mecânica. Vamos realizar a apresentação do relatório do experimento da lei de Hooke e associação de molas. O seguinte trabalho tem como objetivo realizar análise de dados extraídos a partir de experimentos reais, para determinar se o K1, variação do comprimento da mola 1, K2, variação do comprimento da mola 2, Ks, variação do comprimento da mola na associação de pesos em série, e Kp, variação do comprimento da mola na associação de pesos em paralelo, experimentais, são coerentes com K1, K2, Ks e Kp teóricos do intervalo. Ou seja, a ideia do experimento é justamente testar e verificar a consistência das fórmulas que estamos usando através da comparação entre dados teóricos e experimentais. Foi possível realizar essa análise através das informações extraídas do experimento real. O experimento Lei de Hooke e associação de molas consistia em molas com pesos pendurados e uma régua ao lado, que nos possibilitou verificar o quanto a mola variava o comprimento de acordo com o peso pendurado. Dessa forma, analisamos posteriormente, através da construção de um gráfico no Origin, da força em função da variação de comprimento das molas K1, K2, Ks e Kp. E após realizar o ajuste desse gráfico, nós conseguimos obter as funções lineares de K1, K2, Ks e Kp em um mesmo gráfico. Além disso, por meio de fórmulas e através de coeficientes da lei da função linear, achados no gráfico através do próprio ajuste, determinamos os valores experimentais de K1, K2, Ks e Kp, que foram comparados com os valores teóricos. Desse modo, a partir da análise do experimento da lei de Hooke e associação de molas, e após o tratamento dos dados, obtivemos como resultado um gráfico força em função da variação de comprimento da mola, da variação de comprimento da mola, com a representação da função linear de K1, K2, Ks e Kp, todas com formato linear no primeiro quadrante e crescente. A partir dos dados do gráfico e após a sua análise e ajuste, obtivemos os dados experimentais de K1, K2, Ks e Kp, onde K1 e K2 ficaram dentro do intervalo de K, achado teoricamente através de fórmulas algébricas. E Kp se aproximou bastante do seu valor teórico, porém ficou de fora do intervalo. Dessa maneira, foi possível concluir que os dados experimentais e teóricos das molas se relacionaram entre si de maneira independente e provamos a consistência da fórmula F é igual a Kx, com exceção do Kp experimental, que se aproximou bastante do valor do intervalo do Kp teórico, porém, seu valor não conseguiu ficar dentro deste mesmo intervalo. Oi, meu nome é Daniele e eu vou falar da introdução teórica. Comprovação experimental da lei de Hooke, determinação das constantes elásticas de uma mola, mola em série e mola em paralelo. A força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui comprovação experimental da lei de Hooke. F, força aplicada no corpo elástico. F, constante elástica, variação sofrida pelo corpo elástico. E vale lembrar que a chamada constante elástica é determinada pela natureza do material utilizado, ainda mais as suas dimensões. A lei de Hooke descreva sua força restaurada que existe em diversos sistemas quando comprimido ou distendido. Qualquer material ao qual atua a força sofrerá uma deformação que pode ou não ser observada. Apertar ou torcer uma borracha, esticar ou complementar uma mola são situações onde as deformações nos materiais podem ser observadas com facilidade. Exemplo: uma mola esticada ou comprimida irá retornar ao seu comprimento original devido à ação dessa força restauradora. Enquanto a sua deformação for pequena, diz que o material está no regime elástico, ou seja, retomando a sua forma original quando a sua forma gerou a deformação
Quando a deformação são grandes, o material pode adquirir uma deformação permanente, caracterizando o regime plástico. Nessa prática, analisa-se as deformações das molas em regime elástico. Agora eu vou falar do procedimento experimental. Os materiais utilizados são o peso, a régua, a mola, o soft origin. Os procedimentos são a calibração da experiência, determinando qual é o seu valor da sua constante elástica, encontrar 6 pontos através da sua medição da sua mola, analisar o vídeo, fazer uma medição para encontrar o L e o M, aonde, usando essa fórmula, depois calculando com G 9,786 da USP. Agora eu vou na segunda parte do procedimento experimental. O primeiro procedimento, determinação das constantes elástica K1. O segundo procedimento, determinação das constantes elástica K2, procedimento de determinação das constantes elásticas K1 e K2 em série, o procedimento em determinação das constantes elásticas K1 mais K2 em paralelo, e essas foram as formas utilizadas. Olá, professores. Meu nome é Nathalie Rodrigues Pontes e irei abordar os resultados e nossas conclusões. Bem, depois de cada um fazer as medições a partir dos vídeos, nós fizemos a média geral dos resultados e obtivemos as seguintes tabelas. A primeira tabela ela é referente à mola 1, a segunda tabela a mola 2, a terceira as molas em série e a quarta as molas em paralelo, onde temos X, que é a variação do comprimento em metros, e F, a força em newtons. Bem, ao colocarmos estes dados no software Orange, nós obtivemos este gráfico com 4 retas que foram ajustadas linearmente no formato Y A mais BX. Bem, os quadrados laranjas, eles são referentes aos dados da mola 1, e a linha laranja é a função obtida através dos dados que o Orange nos forneceu. Então, nossa função ficou f é igual a 0 mais 31,9x. A bolinha verde é referente aos dados experimentais da mola 2, e a linha verde é a função f igual a 0 mais 32,3x. O triângulo azul são os dados experimentais das molas em série, e a sua função, sendo a linha em azul, ficou f igual a 0 mais 16,05x. O triângulo rosa invertido são os dados das molas em paralelo, e sua função na linha rosa ficou f igual a 0 mais 63,48x. Aqui temos as tabelas de incertezas que foram fornecidas pelo Orange, e a partir daí nós tiramos nossas conclusões. Bem, os resultados da mola 1, utilizando a fórmula teórica F igual a Kx, nós fizemos um intervalo, onde nós pegamos o primeiro dado da tabela e o último dado, e nós obtivemos que 31,4 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 31,9. Isso seria o nosso K, e nosso K seria newtons por metro. O nosso B é igual a 0, e segundo a análise gráfica, nós obtivemos que o K é igual a 31,9, mais ou menos 0,009, que seria a sua incerteza, e assim o nosso intervalo ficou aqui. 31,891 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 31,909. E o nosso B ficou B igual a 0, mais ou menos 0,06, que seria a nossa incerteza, e o intervalo de B ficou menos 0,06, menor ou igual a B, que é menor ou igual a 0,06.
Bem, analisando, nós vemos que o K, os intervalos tanto da fórmula teórica quanto da análise gráfica bateram, e o B ficou entre zero na análise gráfica. A mola 2, nós fizemos o mesmo procedimento e conseguimos, na fórmula teórica, o seguinte intervalo. 32,4 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 32,7. Nosso B sendo igual a zero. Na análise gráfica, nós obtivemos que o K é igual a 32,3, mais ou menos 0,008, que seria a nossa incerteza, e obtivemos que 32,292 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 32,308. E o B é igual a zero, mais ou menos 0,05. Então, nós obtivemos que menos 0,05 é menor ou igual a B, que é menor ou igual a 0,05. Mais uma vez, os intervalos de K bateram, e o de B também, onde o B, na análise gráfica, ficou oscilando entre zero. Nas molas em série, nós obtivemos que, na análise teórica, o nosso K ficou entre 15,9 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 16,06, e o nosso B igual a zero. Na análise gráfica, o nosso K ficou K igual a 16,05, mais ou menos 0,01, que seria a nossa incerteza. Assim, obtivemos o seguinte intervalo. 16,04 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 16,06. E o nosso B ficou B igual a zero, mais ou menos 0,1, onde menos 0,1 é menor ou igual a B, que é menor ou igual a 0,1. Mais uma vez, o nosso intervalo teórico e gráfico bateu, e o B também ficou entre zero, oscilando entre zero. O resultado das molas em paralelo, na análise gráfica, nós obtivemos o seguinte intervalo. 62,5 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 63,4, e o nosso B igual a zero. Na análise gráfica, nós obtivemos que o K é igual a 63,48, mais ou menos 0,01, e o nosso intervalo ficou 63,47, é menor ou igual a K, que é menor ou igual a 63,49. Nosso B ficou 0, mais ou menos 0,1, que seria a nossa certeza. Assim, o nosso intervalo, menos 0,1, menor ou igual a B, menor ou igual a 0,1. Neste caso, os intervalos gráfico e teórico, eles não bateram em relação ao K, porém ficaram muito próximos. O B, ele continuou oscilando entre zero. Assim, na fórmula F igual a Kx mais B, temos que o termo independente B é igual a zero. Em nosso ajuste, todos os parâmetros que correspondem ao valor de B na fórmula teórica estão próximos de zero, assemelhando-se à teoria. As constantes K1 e Ks estão dentro dos intervalos semelhantes em ambas as análises, tanto no ajuste gráfico quanto na fórmula teórica. Já a constante Kp apresentou intervalos distintos, porém próximos. Dessa forma, concluímos que, em todas as análises, o ajuste linear do gráfico força, em função da variação do comprimento da mola, realizado no software Origin, com seus respectivos erros, nos fornece valores independentes e equivalentes aos valores obtidos na fórmula teórica. Assim, provamos a consistência da fórmula F igual a Kx. Aqui temos as referências utilizadas para a construção desse trabalho. Nós agradecemos a atenção e muito obrigada.